Você sabia que pode investir como os grandes gestores do mercado sem ser um expert? Os fundos de investimento, eles trazem essa possibilidade para você, são formas práticas e inteligentes de você colocar o seu dinheiro para trabalhar de verdade. Então, seja você um investidor iniciante ou um investidor experiente, os fundos de investimento sempre vão ter estratégias que podem estar aderentes aos seus objetivos e perfil. E o melhor de tudo é que você pode estar fazendo seus investimentos com a assessoria da Diversa e dentro da plataforma do BTG, que hoje tem mais de 1000 fundos de investimento para você escolher. Então, se você ainda não investe com acompanhamento profissional, esse vídeo pode mudar a sua visão de como investir o seu dinheiro. Eu sou o Robson Bonifácio, sou assessor aqui na Diversa Investimentos e hoje a gente vai falar de fundos de investimento. Vamos lá? Então, afinal, o que são os fundos de investimento? Eles vão ser, pessoal, como condomínios de investidores, onde cada um coloca uma parte de um valor, o valor que puder investir, e um gestor vai ficar cuidando daquela aplicação, buscando as melhores oportunidades dentro do mercado. Esse acompanhamento é sempre feito por um especialista, tá? Isso é muito importante da gente frisar. Então, dentro dos benefícios dos fundos de investimento, são essa gestão profissional que eu acabei de comentar, uma forma de você diversificar o seu patrimônio de forma automática, visto que, mesmo que você tenha um fundo de investimento só, dentro daquele fundo, o gestor ele vai se preocupar em estar diversificando, ele vai buscar vários ativos, vários setores daqueles tipos de ativo, para que você não fique concentrado em um tipo só de investimento. Com isso, você tem uma facilidade ali de operacionalizar, né? Você só vai fazer a aplicação e um gestor vai estar fazendo toda a diversificação para você. E o legal é que você pode ter acesso a tipos de investimento que sozinho você não teria. Tem muitos tipos de investimento, pessoal, que para você fazer uma primeira aplicação, você precisa lá de 100 mil reais, 500 mil, 1 milhão. Então, não são todos os investidores hoje que conseguem alcançar um tipo de investimento como esse, você não concorda? Dentro do fundo de investimento, como vão ter muitos investidores que vão colocar o seu dinheiro ali todo junto, o gestor consegue acessar esse tipo de investimento que muitas vezes tem um tipo de rendimento muito melhor. Então, isso faz com que você tenha um benefício muito grande dentro daquele fundo de investimento. Então, se você quiser investir em um fundo de investimento com um acompanhamento profissional dentro de uma plataforma tão robusta como a do BTG, não deixe de clicar no link aí da nossa legenda e abrir a sua conta gratuita para poder começar a investir com a gente aqui na Diversa, tá bom? Mas vamos lá. Falando de fundos, essa indústria de fundos de investimento, ela já tem 7 trilhões de reais. É uma indústria que vem crescendo cada vez mais, porque o brasileiro ele entendeu que essa é uma forma muito fácil de estar investindo, que diminui riscos, porque tem a questão da diversificação que a gente comentou, e cada vez mais vão surgindo estratégias diferentes que fazem com que esse leque, né, de estratégias ele aumente. Sempre vai ter um tipo de estratégia que vai estar adequado ao seu objetivo, ao seu perfil, o que você planeja para aquele investimento você vai conseguir encontrar com esses tipos de fundos. E claro que a equipe aqui da Diversa vai estar toda à disposição para estar te apoiando nessas escolhas. Então, resumindo essa questão do fundo, se você quer investir o seu dinheiro com uma boa rentabilidade, mas não quer abrir mão do seu tempo, ou da segurança que você pode ter nos seus investimentos, do acompanhamento que você pode ter dentro da sua carteira, os fundos entregam exatamente isso. Então, pessoal, a gente já até falou dessa diversidade de estratégias que os fundos de investimento têm, mas tem ali as cabeças dessas estratégias, tá? Que são os fundos de renda fixa, os fundos cambiais e os fundos de ações. Quando a gente vê um mix desses tipos de mercados aí, a gente vai falar do fundo multimercado, tá? Mas dentro desses grupos maiores aí, vão ter várias estratégias para a gente estar escolhendo. Então, por exemplo, se você fala que quer investir em ações, mas você não quer desprender tempo para estar estudando sobre ações, você não quer ficar preocupado ali no momento de comprar, no momento de vender uma ação, você pode investir em um fundo de ações. Mas quando você escolhe um fundo de ações, vão ter várias outras estratégias. Por exemplo, vai ter o fundo de investimento em ações, que ele vai somente comprar, que é o que a gente chama de long
only. A gente vai ver muito termo em inglês ali nos fundos, tá, pessoal? No mercado financeiro, no geral, né? Então, o long only, ele vai investir somente comprado, ele não entra vendido nas ações. Para um fundo que entra vendido, já vai ter o long and short, né? Que é, ele compra e vende ações lá dentro da sua estratégia. Tem as estratégias bottom-up, que são mais fundamentalistas, né? Os gestores ali, eles vão ter uma análise mais por dentro ali da empresa, vão ver se ela tem realmente um potencial de crescimento, para depois olhar o setor macro, né? Como que está a economia, como que está aquele setor daquela empresa, entendeu? Então, tem vários tipos de estratégias dentro de um fundo de ações. E dessa mesma forma, a gente vai encontrar várias estratégias dentro de um fundo de renda fixa, por exemplo. Então, se você é um investidor bem mais conservador, você preza principalmente pela segurança e depois você vai pensar na rentabilidade, você pode pegar um fundo que ele vai investir em títulos públicos. Ele vai ser, geralmente, a nomenclatura dele lá vai ter um simples na nomenclatura, ou também o referenciado DI. Esse tipo de fundo, ele vai buscar superar a CDI, mas sempre quase ali no 100% da CDI. São fundos mais tranquilos. Você olha a linha gráfica dele ali, ela não oscila quase nada, tá? Então, isso daí é para um investidor mais conservador. De repente, a gente sempre fala, né, da reserva de emergência. Pode ser uma alternativa ali para sua reserva de emergência, tá? Um fundo que é mais simples e que ele tem a liquidez mais rápida. Esses fundos geralmente eles são D0, tá? Por conta do tipo de ativo que compõe. Mas daí vão ter fundos de renda fixa que já investem em crédito privado, as debêntures, CRIs, CRAs. Esses tipos de fundos de renda fixa, eles tendem a ter um certo risco a mais do que os fundos que eu acabei de falar, do simples, tá? Porque o gestor, ele não vai estar investindo em um título público, por exemplo. Ele vai estar investindo em um título de emissão privada, por isso que é crédito privado, né? É uma empresa como a Petrobras, a Vale, essas empresas maiores que geralmente a gente vê na bolsa, né? Elas têm o capital na bolsa, mas claro que não fica limitado a isso. Enfim, esses tipos de emissões aí, eles tendem a ser mais arriscadas porque não é um governo todo que está emitindo o título público ali. Isso daí a gente tem segurança nesse tipo de ativo. Os ativos de crédito privado pode acontecer daquela empresa entrar em recuperação judicial, tá? Então é por conta disso que a gente fala que ele tem um risco maior. Porém, a rentabilidade que ele entrega é muito melhor também. Esses fundos eles tendem a dar percentuais ali bem melhores do que a CDI. Então, cabe ao gestor diversificar o seu patrimônio ali, aquele portfólio. Então, ele não vai comprar só crédito privado, só uma debênture de uma única empresa. Ele vai diversificar. Ele deve diversificar, ele é obrigado a isso. Então isso vai fazer com que o seu risco ele seja mitigado. Falando de fundos cambiais, por exemplo, os fundos cambiais eles já são mais para trazer uma proteção para você em relação a uma certa moeda, tá? Então vamos colocar o dólar americano aqui de exemplo. Se você quer fazer uma viagem, de repente você vai fazer uma viagem daqui a um ano e você está com um receio de que o dólar suba demais, você pode começar a investir o seu dinheiro em um fundo cambial. Assim, se o dólar subir ou se o dólar cair, o dinheiro que você colocou naquele fundo cambial, ele vai estar protegido, tá? Então você não perde o seu poder aquisitivo, né, para adquirir aquela moeda lá no momento em que você for viajar. Então, essas estratégias, vocês veem que eu falei poucas, tá? Tem muito mais. Agora estão surgindo aí os fundos de FDICs. Aí, pessoal, eu só queria colocar aqui uma diferenciação em relação aos fundos. Vocês viram que agora eu falei sobre fundo de investimento em direito creditório? Isso daí é um tipo de fundo de investimento. Assim como a gente tem fundo de investimento em participações, fundos de investimento imobiliário, que são os FIIs, muito conhecidos os FIIs. Tem os FIAGROS, que são os fundos de investimento no setor agropecuário. Tem os FIINFRA, fundos de investimento em infraestrutura. Então, são vários tipos de fundos. Só que alguns deles, esses três últimos que eu comentei, por exemplo, eles são fundos que são negociados em bolsa, tá? Então ele vai ter ali a sua particularidade. Você percebe que tem muitos tipos de estratégias, muitos tipos de produtos que
Por mais que tenha o começo do nome parecido ali, fundo de investimento, às vezes é um produto diferente. Então, por isso que é muito importante que você tenha aí um profissional para estar acompanhando a sua carteira, tá bom? Então, pessoal, a gente viu que os fundos de investimento, eles são uma porta de entrada para que você consiga estar montando a sua carteira com tranquilidade e diversificação. Então, clicando aí na nossa legenda, né, desse vídeo, você vai ter um link ali para conseguir estar fazendo a abertura da sua conta de forma gratuita, com a nossa assessoria também gratuita, para conseguir estar montando aí a sua carteira, tá tendo o melhor resultado aí que o mercado pode oferecer para o seu objetivo. Então o recado está dado aí em relação aos fundos de investimento. Não deixe de tirar as suas dúvidas com a nossa equipe, diversifique o seu patrimônio com inteligência, invista com quem entende, fale com a Diversa. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.